design de interiores e consumidores, de decoração para os ambientes. A Coral já é um portfólio de serviços que ajudam profissionais e consumidores a transformarem seus ambientes de maneira mais fácil e segura. Inovação sustentável pensada para diferentes necessidades. Expertise em cor para transformar a vida das pessoas. Portfólio de serviços que tornam a experiência de pintura mais prazerosa. Esses já são e continuarão sendo os pilares da marca. Constantemente vemos novos comportamentos nas pessoas. De como vivem, de como moram, de como cuidam de suas casas e de como decoram. Queremos que os brasileiros se sintam mais seguros, motivados, inspirados, interessados e abertos para pintar e renovar com mais frequência. Somos a marca que oferece a experiência completa de renovação da sua casa e sua vida. Coral vai além da lata. Na Coral, acreditamos que renovar deve ser sinônimo de leveza, diversão e transformação, que pode estar à mão sempre que você quiser. Escolha um ponto no globo terrestre. Qualquer ponto. É certo que ali teremos pessoas com sonhos que precisam ser materializados. Vivemos em um mundo de todas as possibilidades, onde a mente humana aliada à tecnologia cria ideias e soluções de forma rápida e exponencial. Na Roca Brasil Cerâmica, desejamos um mundo melhor, onde o respeito ao meio ambiente e ao ser humano são a inspiração que precisamos para entregar peças inteligentes e sustentáveis. Criamos nossas marcas observando as tendências mundiais, focando no bem-estar das pessoas, mas pensando no futuro, onde nossos recursos naturais são o nosso principal tesouro. Assim, a energia limpa, inovação, consumo e produção sustentável são apenas alguns dos diferenciais que entregaremos aos nossos clientes nos próximos anos. A economia de recursos naturais e financeira são ações sustentáveis e por isso desenvolvemos produtos de grandes formatos que abraçam os lares e negócios, evitando o desperdício de material. Tamanhos gigantes, logística facilitada e tempo de obra reduzido. Inovar pensando nas pessoas. Dessa maneira, criamos produtos que interligam a arte e a natureza. Uma estética aliada à inteligência. É assim que avançamos e que nos importamos cada vez mais com os detalhes, com o funcional, com o confortável, com o que é belo e que faz diferença no mundo. Roca Brasil Cerâmica, onde o belo é ser sustentável. Essa é uma pequena amostra da imensa variedade de rochas ornamentais brasileiras. São materiais resistentes, duráveis e reconhecidos pela sua beleza e atemporalidade. As possibilidades de aplicação desses materiais são tão diversas quanto suas cores. Sua utilização inclui desde o revestimento de fachadas, pisos e paredes de grandes edificações, até a elaboração de tampos de pias, mesas, balcões e peças decorativas. Utilizados para ornamentação e revestimento, os materiais rochosos naturais destacam-se dos produtos concorrentes pela durabilidade quase eterna. Basta imaginar que essas rochas foram formadas há milhões ou até bilhões de anos, encontrando-se até hoje perfeitamente preservadas em suas áreas de extração. Privilegiado com a maior geodiversidade do mundo, o Brasil se destaca no mercado internacional de rochas ornamentais. E o setor é referência também quando o assunto é sustentabilidade. As lavras de rochas ornamentais têm um dos maiores índices de produtividade e aproveitamento entre todas as matérias-primas minerais. Até 100% da matéria-prima na extração de mármores calcários e travertinos pode ser aproveitada com a utilização dos rejeitos para diversos usos industriais. Investimentos brasileiros permitiram a criação do maior parque mundial dos modernos teares multifios diamantados.
otimizando o aproveitamento das matérias-primas, a qualidade de seus produtos comerciais e a sustentabilidade ambiental do setor de rochas ornamentais. A tecnologia de fios diamantados viabilizou a produção de blocos e chapas de grandes dimensões para rochas exóticas, física e estruturalmente complexas, como os pegmatitos, quartzitos maciços e outras. Volumes relativamente pequenos dos maciços rochosos permitem gerar uma grande quantidade de produtos comerciais. Raramente uma lavra é encerrada pelo esgotamento de suas reservas, mas sim porque o material produzido já não atende às tendências do mercado consumidor. A capacidade de renovação constante da carteira de materiais, fruto da nossa geodiversidade, confere posição de destaque para o Brasil e suas empresas no mercado internacional. A cada ano, as empresas brasileiras lançam 100 novos materiais nos grandes eventos internacionais do setor de rochas ornamentais, mantendo uma carteira permanente de pelo menos 1.000 variedades comerciais ofertadas ao mercado. A natureza já nos entrega prontas para o consumo as rochas ornamentais, bastando dimensionar os seus produtos comerciais nos processos de beneficiamento industrial. A industrialização das rochas ornamentais não demanda consumo expressivo de água e energia, quase dispensando o uso de produtos químicos e, portanto, não gerando efluentes tóxicos ou ambientalmente agressivos. A mesma rocha que se extrai é devolvida para a natureza, como descarte dos processos de lavra e beneficiamento industrial. O compromisso socioambiental do setor de rochas ornamentais no Brasil é percebido ao longo de toda a cadeia produtiva. A sustentabilidade está presente em questões como captação de água da chuva, reuso da água, além da desidratação e destinação adequada dos resíduos. Esses resíduos possuem, vale ressaltar, enorme potencial de aproveitamento agrícola e industrial, devendo ser considerados estoques remanescentes da lavra e do beneficiamento. Pesquisas realizadas em todo o mundo, já em estágio avançado de desenvolvimento, otimizaram o uso de pó de rocha, a denominada rochagem, como base para remineralização e fertilização de solos. Prevê-se que a rochagem substituirá, com vantagens econômicas e ambientais já inquestionáveis, os fertilizantes químicos do tipo NPK e uma boa parte dos agrotóxicos atualmente aplicados no setor agrícola. Acredita-se que o uso do pó de rocha será capaz de promover uma nova revolução verde do setor agrícola no Brasil. É assim que o setor de rochas ornamentais tem se tornado peça-chave para desenvolvimento sustentável de todo o Brasil, exportando originalidade e sustentabilidade para o mundo. Esse é só o começo. Para saber mais, acesse Bom dia, como vai, Angela? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, viu? O prazer é todo nosso, senhor Cid. Nós vimos um vídeo agora há pouco, bastante explicativo da Birrochas a respeito do mercado brasileiro, e nós vamos abordar um pouquinho isso aqui durante a entrevista, né? O Brasil é um grande fornecedor de rochas ornamentais. Como é que o Brasil se situa no mercado mundial? O Brasil está situado entre os grandes players mundiais do setor de rochas, né?
O Brasil é um grande produtor, exportador, tem um consumo interno bastante significativo. O setor é uma área de negócio, o setor de rochas é uma área de negócio importante aqui no Brasil. Ele gera mais de 100 mil empregos diretos, 1.500 frentes de lavra e gera exportações atualmente superiores a $1 bilhão por ano, o que é bastante significativo para um setor dominado por pequenas empresas. Nós somos o 5º produto de base mineral mais exportado pelo Brasil, o que é notável também por um setor de pequenas empresas, porque os outros 4 produtos minerais mais exportados, ouro, nióbio, ferro, são controlados por grandes empresas e são setores mais oligopolizados. Então, nós temos uma importância estratégica importante no Brasil, inclusive do ponto de vista do alcance socioeconômico da nossa atividade. Como é a geodiversidade do Brasil em termos de rochas ornamentais? Essa, Ângela, é a principal característica do Brasil, é o que notabiliza o Brasil no mercado internacional, é justamente a sua geodiversidade. A geodiversidade está relacionada à variedade, a extensa variedade de rochas que nós temos e produzimos. Os terrenos geológicos brasileiros são extremamente favoráveis para a ocorrência de materiais rochosos naturais que se prestam à utilização de ornamentos e revestimentos. E, nesse sentido, a gente tem mais de 1.000 materiais, 1.000 diferentes tipos de rochas oferecidos constantemente ao mercado consumidor. E essa geodiversidade permite que o Brasil coloque no mercado internacional aproximadamente 100 novas variedades comerciais de rocha no mercado consumidor, que atendem o mercado nacional e internacional, principalmente o mercado internacional. O Brasil é conhecido como o país dos granitos, né? Só que, em função da geodiversidade, tudo que você procura mais detalhadamente aqui no Brasil você encontra. Hoje nós somos também grandes produtores e exportadores de mármore e, principalmente, grandes produtores, aliás, um dos únicos, o maior e um dos únicos produtores e exportadores de quartzitos maciços. Os quartzitos são rochas muito duras, resistentes à abrasão, difíceis de serem trabalhadas, porém, por causa dessa dificuldade de serem trabalhadas, elas se revelam materiais muito resistentes. E nós acreditamos que esses quartzitos, do ponto de vista do setor de rochas ornamentais, seja a rocha ornamental do século XXI. Senhor Cídio, o senhor colocou agora há pouco que o Brasil coloca 100 novos produtos, isso é por ano? 100 novas jazidas por ano, é isso? 100 novos produtos comerciais por ano no mercado. Exatamente, é um número impressionante, Ângela, impressionante. Senhor Cídio, uma pergunta bem básica, mas eu acho que muita gente não sabe. Qual que é a diferença entre pedra e rocha? Eu vou tentar ilustrar isso através de uma figura, mais um minutinho. Não, está bem. Enquanto o senhor encontra a imagem, vamos ilustrar corretamente, que é melhor. Essa primeira ilustração, ela ilustra um pouco daquilo que nós estamos falando, né, Angela, da geodiversidade. Esse mosaico permite mostrar o que hoje é a diversidade do Brasil no setor de rochas ornamentais. E uma coisa importante para a gente destacar desde já é que uma boa parte das rochas novas no mercado, que a gente chama principalmente de rochas exóticas, elas não têm uma correspondência estética estreita com aquilo que antigamente, ou alguns tempos atrás, se conhecia formalmente como granito, né? São rochas que têm estruturas muito diversificadas, movimentadas, exóticas como essas daqui. Essa figura inclui tanto mármores brasileiros, quanto granitos brasileiros, quanto quartzitos brasileiros, mas você pode observar que ela não tem nenhum material compatível àquilo que até algum tempo atrás se chamava de granito. A explicação, né, dos diferenças de pedra e rocha. Aqui, do ponto de vista do setor de rochas ornamentais, Ângela, rocha é o termo que se aplica a materiais que têm o que se chama de processamento especial, ou seja, são materiais naturais, extraídos em blocos, cortados em chapas, cuja designação comercial, como vocês podem ver aqui,
é dita de rochas de processamento especial. Essas rochas de processamento especial criam uma designação que é formada pelo tipo de rocha, ou a designação geológica que se dá para essa rocha, e o nome fantasia. Isso cria a designação comercial. Senhor Cid, o senhor pode dar um exemplo? Posso, assim, os exemplos mais antigos, Ângela, incluem, por exemplo, granito vermelho Capão Bonito, granito verde Candeias, tipo de rocha, granito, nome fantasia, vermelho Capão Bonito. Até algum tempo atrás, o nome das rochas, Ângela, ele se reportava ao tipo da rocha, a localidade de origem dessa rocha e a cor da rocha, tipo granito, vermelho, Capão Bonito. Hoje em dia, para não se denunciar a procedência dessa rocha, a rocha é designada pelo seu tipo geológico e por um nome fantasia que não denuncia a origem, como granito Blue Wave e outros nomes que não reportam a origem e que formam a designação comercial. Por outro lado, o que se designa como pedra no setor de rochas ornamentais de revestimento são aquelas rochas extraídas em arranjos produtivos locais e que são normalmente desdobradas, beneficiadas através de processos manuais, que incluem desplacamento e que não incluem normalmente serragem, polimento de chapa, nem coisas desse tipo, né? E essas pedras, elas são chamadas pelo nome de pedra e são chamadas também pela localidade tipo, que acaba formando a designação comercial. Por exemplo, pedra São Tomé, pedra paduana, pedra morisca, etc. E essa é a diferença de pedra e rocha. A rocha é um material rochoso, um material natural, um composto natural sólido, que é extraído em bloco e desdobrado através de meios mecânicos, e a pedra é também um material natural sólido, extraído de uma maneira mais simples, normalmente formada por desplacamento, é um tipo de rocha que se desplaca naturalmente, e que é desdobrado por meios manuais, com cunhas, talhas e etc. Senhor Cid, tem uma pergunta interessante daqui da Giovana. Ela coloca assim: a Birrocha pensa em padronizar o nome fantasia dos materiais comercializados hoje? Temos um mesmo granito com diversos nomes, ela coloca. Quero aparecer. Como? Ângela, é o seguinte, essas são todas estratégias comerciais, né? Porque existem muitas rochas que são exploradas próximas umas das outras. Às vezes você tem material de primeiro e segundo explorado numa mesma jazida, e para um mesmo fornecedor, às vezes é interessante criar um nome próprio. E essa rocha, eventualmente a mesma rocha recebe designações comerciais distintas, né? Isso é um problema que nós temos no setor de rochas ornamentais, que a gente está tentando disciplinar, mas é uma estratégia comercial. O mesmo nome, a mesma rocha, às vezes, recebe mais de uma designação comercial, e, às vezes, mais de uma rocha recebe a mesma designação comercial. Nós estamos trabalhando nesses aspectos. Eu acho que, com o tempo, essa questão vai ser solucionada, vai ser, de certa maneira, disciplinada. Senhor Cid, como é que são agrupadas as rochas? Eu vou te mostrar, Ângela. Nós temos duas diferenças básicas entre rochas, né? Que são aquelas que eu comentei. Você tem um grupo de rochas de processamento especial, são essas que vocês veem na fila de cima, onde, por exemplo, o granito vermelho Capão Bonito, o granito verde Candeias, o granito cinza Mauá, e as rochas de processamento simples, embaixo, que são, os materiais são extraídos em placas e normalmente utilizados com superfícies naturais, né? Aqui à esquerda a gente tem a pedra Cariri, que é um calcário plaqueado. Aqui a gente tem a pedra paduana, que é um gneiss foliado. Aqui a gente tem a pedra morisca, que é um arenito impuro. De qualquer maneira, indo um pouco mais à frente,
Isso daqui é o produto dessas rochas de processamento especial, elas são desdobradas em chapas de grandes dimensões. Essa, no caso, é uma chapa polida, que está num bundle, que vai ser provavelmente exportada. E aqui está a cadeia produtiva, né, do setor de rochas ornamentais. Nós temos um slide que mostra os tipos de rocha. Esses são os 4 grandes grupos de rocha, Ângela, que nós temos no setor de rochas ornamentais, né? Esses grupos são separados em função da composição. O maior deles é o das rochas silicáticas, que são rochas compostas predominantemente por minerais que se chamam de silicatos, né? Depois você tem as rochas carbonáticas, que são rochas formadas por uma preponderância, por uma dominância de carbonatos de cálcio, magnésio, de carbonatos, de minerais carbonáticos. E as rochas silicosas, que são aquelas formadas por sílica amorfa ou por quartzo, que é a sílica cristalizada. E você tem as ardósias, que é um grupo especial de rochas caracterizado por uma textura planar, formada por uma foliação plano-paralela, que permite o desplacamento da rocha em superfícies notavelmente planas e lisas, né? Aqui nas rochas silicáticas, e a gente depois vai ver alguns exemplos de cada uma delas, nós temos como principais tipos os granitos, os pegmatitos, os xistos, e o grupo de rochas ultramáficas, que inclui serpentinitos, pedra-sabão e pedra-tal. As rochas carbonáticas incluem as já conhecidas e mais tradicionais, são os mármores, os travertinos, os calcários, também chamados de limestones, e os ônix, né, o mármore ônix. As rochas silicosas... Perdão, senhor Cid, antes do senhor prosseguir, uma Sim. dúvida. Qual a diferença entre mármore e travertino? Já que muitas vezes nós falamos mármore, travertino, romano. Então parece que é a mesma coisa, mas não é, pelo que eu estou vendo aqui. Não é, não. Eu vou mostrar aqui a fotografia para você. Essa daqui, Ângela, é uma fotografia, é um slide que ilustra aqui na parte superior os materiais que são chamados como travertinos. O que são travertinos, basicamente? Travertinos são rochas não metamórficas, de maneira geral, caracterizadas, como você pode ver nesse slide aqui do meio, por cavidades, por orifícios mais ou menos orientados, que caracterizam um tipo de sedimentação produzida em ambientes continentais, ou seja, eles são sedimentados, depositados em bacias de água doce e não em bacias de água salgada. Você tem como característica uma cor normalmente bege. Essas estruturas com orifícios ou com cavidades ou com vesículas orientadas ou não. Esse daqui, no caso, é o nosso travertino brasileiro, ocorrente na Bahia. E essa daqui é um procedimento que normalmente se usa para tampar esses orifícios aonde as superfícies naturais não são convenientes em termos do ambiente de aplicação. Então, você acaba estucando essas cavidades para que elas fiquem cobertas, né? E no caso dos mármores, como esses daqui, que você tem na parte inferior do slide, o mármore é uma rocha carbonática também, ou seja, ele foi originalmente um calcário, uma rocha sedimentar, portanto, que metamorfizada e passando por processos de recristalização, chama aquilo que a gente, formam aquilo que a gente designa como mármore. Os mármores, portanto, são rochas carbonáticas, metamorfizadas, de maneira geral recristalizadas, que têm uma quantidade muito grande, como essas daqui que vocês estão vendo, e dezenas de outras ocorrentes tanto no Brasil quanto no exterior. E são rochas formadas em ambientes marinhos, viu? Fala, Ângela. Não, sim, ia dizer exatamente para isso, para voltar para essa lâmina, para o senhor continuar. É que eu interrompi a sua explanação para tirar aquela dúvida. Podemos voltar para aquela lâmina dos grupos, está bem? Tá bom, vamos lá. Essa. Isso. Então, esses são os tipos, basicamente,
definidos, né, como materiais ornamentais e de revestimento. Esses termos são, de maneira gerais, aplicados para você identificar geologicamente o material que você está discutindo e, ao mesmo tempo, para identificar o grupo a que eles pertencem, né? A diferenciação desses grupos composicionais é interessante, porque eles marcam uma certa diferença de comportamento físico, mecânico e químico que essas rochas têm entre si. As rochas silicosas, que incluem, como eu te falei, os quartzitos, o quartzo natural, que a gente vai ver imagem depois aí, e os metaconglomerados, são materiais muito resistentes à abrasão e, portanto, recomendados para pisos de alto tráfego, e são muito resistentes a ataque químico, e, portanto, também bastante interessantes para uso em áreas de serviço e áreas externas, onde você tem hoje nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, uma poluição atmosférica muito marcante, intensa, que pode, muito mais do que já aconteceu em outras épocas da humanidade, comprometer, atacar, por exemplo, as rochas carbonáticas, né? As rochas carbonáticas, por serem formadas basicamente por carbonatos, como eu falei, de cálcio, magnésio, elas são mais sensíveis a produtos químicos agressivos, principalmente acidulados. Então, essa é uma coisa que distingue o grupo das rochas silicosas, das rochas carbonáticas. As rochas silicáticas, que são essas daqui, mais especificamente os granitos, os pegmatitos e os xistos, eles têm um comportamento intermediário entre as rochas silicosas e as rochas carbonáticas, no que se refere à resistência à abrasão e resistência a ataque químico. O crescimento, Ângela, da exploração e da participação de rochas silicáticas e, mais recentemente, de rochas silicosas no conjunto das rochas ornamentais produzidas no mundo, elas foram derivadas, primeiro, da evolução tecnológica de máquinas e equipamentos de extração e de beneficiamento, que conseguem hoje cortar continuamente, através de fios diamantados, materiais duros, né? Como as rochas silicosas e as silicáticas. E também porque as rochas carbonáticas acabaram se mostrando muito sensíveis, nos dias atuais também, para determinados tipos de aplicação em ambientes externos, que estão submetidos aos efeitos deletérios aí dos agentes atmosféricos, principalmente chuvas ácidas, e poluição também, e a poluição seca também é ácida, né? E aí cresceu expressivamente, ao longo dos últimos 100 anos, a participação de rochas silicáticas no total da produção de rochas ornamentais no mundo, e recentemente a participação das rochas silicosas. E a diversidade brasileira está relacionada ainda mais às rochas silicáticas e agora também às rochas silicosas do que às rochas carbonáticas, que são materiais extensamente ainda produzidos na Europa, apesar de que a Turquia, a Grécia, por exemplo, que são países mais periféricos, também assumiram uma produção, o Irã assumiram uma produção também muito grande dessas rochas carbonáticas, Ângela. Senhor Cid, só para entender, qual é que tem menos dureza? Eu entendi que a que tem mais dureza são as silicosas, né? Os quartzitos, o quartzo. Qual que tem menos dureza? São as rochas carbonáticas, Ângela. As rochas carbonáticas, elas são constituídas por minerais carbonáticos, né? Se você admitir que a dureza das rochas é proporcional à dureza dos minerais que as constituem na escala de Mohs, as rochas carbonáticas são constituídas, os minerais carbonáticos têm dureza Mohs entre 3 e 4. Os quartzos e a sílica, de maneira geral, amorfa ou cristalizada, têm dureza 7. E os silicatos das rochas silicáticas têm dureza 5, 6. Então, dentro de uma proporção, aí as rochas silicosas seriam bem mais resistentes à abrasão do que as carbonáticas e seriam até mais resistentes à abrasão do que as rochas silicáticas. E a abrasividade 2 e 3, 7
5 e 6 não é aritmética, é geométrica. Então, as rochas silicosas são várias vezes mais resistentes à abrasão do que as carbonáticas e são algumas vezes mais resistentes do que as rochas silicáticas, assim como as rochas silicáticas são algumas vezes mais resistentes às carbonáticas à abrasão. Essa é a diferença. As ardósias têm características físico-mecânicas de resistência à abrasão, resistência química, parte compatível às rochas silicáticas, parte compatível às rochas carbonáticas, mas sua característica mais interessante, dominante, característica, é a capacidade que elas têm de se delaminar em planos absolutamente lisos e paralelos. Senhor Cid, a Priscila Mosna pergunta, todas essas rochas desses grupos, elas são de processamento especial? Então, assim, todas essas rochas que eu estou mostrando aqui são de processamento especial. Mas se você considerar aqui como quartzito maciço, as rochas de processamento simples, entre as rochas de processamento simples, que são aquelas chamadas de pedras, você também tem quartzitos. Só que são quartzitos foliados, não são quartzitos maciços, né? Você também tem calcários, só que são calcários plaqueados, que também não são extraídos em blocos e desdobrados através de serragem em teares. Eles são desplacados na própria jazida e depois esquadrejados e normalmente são aplicados com superfícies naturais. E aqui nas rochas silicáticas, os xistos, por exemplo, a ardósia é um tipo de xisto, só que é um xisto de baixo grau, que se desplaca em superfícies notavelmente planas. Então, esses grupos aqui são grupos composicionais que também abrangem as rochas de processamento simples, ou aquilo que se chama de pedra. Pedra São Tomé, pedra paduana, pedra goiana, os basaltos plaqueados também. Mas essa designação é aquela que nós usamos para você dar o primeiro nome, de maneira geral, para as rochas de processamento especial, Angela. Senhor Cid, o senhor vai apresentar agora para a gente um pouco essas rochas? Eu vou apresentar, sim, eu vou te apresentar... eu vou apresentar alguns slides para você que mostram mais ou menos a natureza desses materiais. E se o senhor também puder dizer as aplicações de algumas delas, pelo menos, seria interessante assim para o nosso público. Legal, tá bom, vamos lá. Então, só assim, começando pelos granitos, né? A primeira coisa que eu destacaria nesses materiais que estão aqui chamados de granitos, e que no setor de rochas são designadas como granitos, é que geologicamente eles não são granitos. Eles são granitos na medida em que são rochas silicáticas, né? Mas isso daqui, por exemplo, geologicamente é um gneiss bandado, isso daqui é uma espécie de migmatito, e esse daqui também é uma espécie de migmatito. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas é só para mostrar para as pessoas que estão nos acompanhando, Ângela, que aquilo que se chama de granito hoje é diferente daquilo que se chamava de granito antes, né? E que são materiais desse tipo aqui, são materiais granulares, isótropos, ou seja, não tem orientação preferencial, tem uma estrutura formada a partir de cristais, dentro de uma matriz mais fina. E esses são os granitos clássicos, aqueles que eram denominados pelo tipo de rocha granito, pela cor e procedência, granito vermelho capão bonito, granito verde candeias, granito cinza mauá. E hoje, esses outros materiais, esse é chamado de granito Copacabana, granito CD, granito Black Taurus. Obviamente, esse granito não é produzido em Copacabana, ele é assim chamado, talvez, por causa da semelhança de cores com as calçadas de Copacabana. Nem o CD, nem o Black Taurus indicam procedência para resguardar essa exclusividade do material por parte daqueles que primeiro os desenvolvem, né? Ainda Cid, sim, pode falar. Desculpa interromper. Imagina. Esses granitos, que não são granitos, conforme o senhor explica, eles são mais nobres? Têm usos mais nobres? Tem, assim, de maneira geral, essas rochas... Essas rochas...
De maneira geral... Ângela? Sim. Então, de maneira geral, esses granitos que são chamados de exóticos, que são mais heterogêneos, eles não são usados para grandes revestimentos. Eles são usados através de estruturas casadas, né, tipo open book, para revestir painéis, lobbies, balcões, e principalmente os countertops dos Estados Unidos, que é o principal destino desses materiais exóticos em grandes chapas, para compor essas bancadas, esses countertops dos Estados Unidos, que normalmente são formados por uma chapa só ou por um pedaço, por uma fração dessas chapas, né? E é isso, Ângela. Pode continuar apresentando, então, para a gente as rochas. Tá bom. Então, aí na sequência das rochas silicáticas, você tem os pegmatitos. Os pegmatitos nada mais são do que rochas composicionalmente semelhantes aos granitos, só que formada por cristais gigantes, de feldspato, de quartzo, de biotita, de anfibólio, e são materiais exóticos também, são encontrados em outras partes do mundo, mas quase essencialmente produzidos aqui no Brasil, porque o Brasil acabou desenvolvendo, Ângela, a partir da tecnologia de fio diamantado, uma das maiores e melhores bases de lavra e beneficiamento de rochas que são complexas, estruturalmente complexas, heterogêneas, né? Você pode imaginar o quanto é complicado de você trabalhar com uma rocha que é formada por um cristal gigante de feldspato como esse daqui. Isso aqui é um cristal só, apesar da gente não ter escala. Isso aqui é um cristal gigante de feldspato, com uma textura que a gente chama de gráfica, que é o intercrescimento de quartzo dentro dele, e que na lateral passa para quartzo. Então você tem que, por exemplo, na serragem, você tem que passar de um mineral extremamente duro, como o quartzo, para um mineral de dureza intermediária, como sendo o feldspato. E isso tudo depende de uma destreza, depende de uma expertise que nós fomos adquirindo aqui no Brasil e que resultaram hoje nas melhores técnicas do mundo de lavra e beneficiamento desses materiais mais duros, mais resistentes à abrasão, mais heterogêneos, que incluem esses granitos movimentados ou exóticos, incluem os pegmatitos, incluem principalmente os quartzitos, né? Então, hoje nós temos as nossas lavras, a gente pode ver até alguns exemplos aqui de lavras muito modernas, do ponto de vista daquilo que se pratica mundialmente, né? Isso daqui é um exemplo característico de um tipo de lavra que hoje é feita convencionalmente em granitos. Essa é uma lavra do norte do Espírito Santo. Isso é o que se chama uma lavra a céu aberto, em fatias verticais, que são tombadas a partir do seu corte por fios diamantados do maciço rochoso. E você vê que essas fases absolutamente lisas são produzidas por um corte de fio diamantado. Elas são tombadas sobre colchões de terra para preservá-la. Depois de tombada, elas são esquadrejadas por furações ou por furação com marteletes hidráulicos, são esquadrejados na forma de blocos e produzem blocos de grandes dimensões que são apropriados para a geração de grandes chapas. Então, essa é uma característica que distingue o Brasil na produção desses materiais mais duros e heterogêneos, como os granitos, os pegmatitos e os próprios quartzitos. Uma outra coisa que eu acho interessante de falar para vocês é que o Brasil acabou constituindo o maior parque industrial do mundo de teares multifios diamantados, que é a técnica mais moderna de serragem de rochas. Ele tem mais ou menos 350 teares multifios instalados. Foi um grande investimento da indústria, com repercussão também bastante boa nas nossas exportações. Você quer perguntar mais alguma coisa antes que eu prossiga, Ângela? Sim, aqui, já que o senhor está nessa lâmina que mostra os xistos e os mármores, tem uma pergunta aqui do Tony Flávio Barbosa. Sim. O nosso tradicional bege Bahia poderia ser classificado como um mármore ou travertino?
O Bege Bahia, nós até chegamos a conversar sobre isso, né, Ângela? O Bege Bahia é chamado algumas vezes de mármore Bege Bahia, mármore Marta Rocha, mas na realidade ele é um travertino, ele não é um mármore, ele não é uma rocha metamórfica, é uma rocha formada em ambiente de água doce, como eu te falei. Então ele não é nem recristalizado para ser chamado de mármore, e nem ele tem formação em ambientes marinhos para ser chamado de calcário. Portanto, o mármore Bege Bahia deveria mais caracteristicamente ser chamado de travertino Bege Bahia. De qualquer maneira, a única expressão, a única ocorrência que nós temos de grande volume de travertinos aqui no Brasil, até que alguém procure mais travertino e ache em outros lugares, o que é bastante possível. Mas travertino, o Bege Bahia é um travertino, e mais caracteristicamente um calcrete, que é uma diferenciação entre os travertinos. É isso, Ângela. Senhor Cid, o senhor nessa lâmina também mostra aqui os xistos. Qual o emprego para esse tipo de rocha? É o mesmo, basicamente, dos granitos e dos quartzitos. Esses xistos, particularmente esses dois aqui que eu estou mostrando, eles têm como principal característica essa textura, que é formada por cristais prismáticos, né, de anfibólio, suponho, de um tipo de anfibólio, e esses cristais arredondados e mais avermelhados de granada. Eles formam um padrão estético muito bonito. E, por exemplo, quando você faz acabamentos de superfície como os escovados, ele acaba ressaltando os cristais, esses porfiroblastos que estão na matriz. Aqui você tem uma matriz mais clara, aqui você tem os cristais, e em acabamentos escovados, que acabam sendo mais penetrativos nos minerais mais moles, você acaba tendo essa textura rugosa, acetinada, que cria um outro efeito também interessante para você explorar o material rochoso natural de revestimento, não só no aspecto estético, mas também no aspecto táctil. Então, os xistos são rochas que se prestam bastante bem a esse tipo de acabamento, que também é mais novo, que é chamado de acabamento escovado, que dá uma superfície aveludada e com certo relevo que você percebe facilmente passando a mão. Em termos de resistência à abrasão, ele é parecido com os granitos. Em termos de resistência ao ataque químico, também é parecido com os granitos. E ele tem essas feições estéticas que podem ser destacadas pela cor no acabamento polido e pela textura no acabamento escovado, por exemplo. O senhor quer mostrar mais alguma lâmina com rochas, senhor Cid? Quero. Então, essas daqui são mármores, né? Também todos mármores brasileiros, produzidos no Paraná, produzidos na Bahia. Esse daqui também produzido na Bahia. E você observa que antes os mármores aqui no Brasil eram muito restritos ao Espírito Santo. E essa é uma questão interessante. Os mármores do Espírito Santo eram aqueles, são de massa grossa, normalmente. O que se chama de mármore de massa grossa é aquele mármore em que você consegue distinguir os cristais a olho nu. Ou seja, é um mármore que tem um alto índice de recristalização. E os mármores de massa fina, que são mais característicos da Itália e da Grécia, né? Da Turquia também, eles têm massa fina, ou seja, você olha a massa do mármore, como nessa daqui, você não consegue distinguir cristais nessa textura mais grosseira. E assim, mas, Cid, qual é a diferença em termos de uso? Existe diferença entre massa grossa e massa fina? Um é melhor que o outro? Como o senhor define isto? Basicamente, em termos de uso, eles são parecidos, sabe, Ângela? É mais uma diferença estética. Apesar de que existe uma característica que acaba definindo a massa fina ou a massa grossa, que tem implicações tecnológicas, né? A massa fina, como desses mármores que você está vendo aqui, normalmente é formada por um carbonato chamado dolomito. O dolomito é um carbonato de cálcio e magnésio. Quanto maior a presença de magnésio no carbonato, menos reativo ao ataque químico ele é, e também mais resistente à abrasão ele é. A calcita tem dureza 3, e
a dolomita ou dolomito, a dolomita, né, como mineral, tem dureza 4. Então, os mármores dolomíticos, que são normalmente os de massa fina, eles acabam sendo superiores aos mármores calcíticos, que são mais recristalizados, porque a dolomita não tem a mesma capacidade da calcita de se recristalizar metamorficamente. Então, os mármores de massa mais grossa, normalmente são mármores calcíticos. E os mármores de massa mais fina, normalmente são mármores de base dolomítica. Isso tem uma implicação estética, os mármores de massa fina são diferentes esteticamente dos de massa grossa, e foram tradicionalmente preferidos aqueles de massa grossa no mercado internacional. Porém, ou mais do que isso, os mármores de massa fina seriam, pelo menos na sua maioria, como ideia geral, mais resistentes do que os mármores de massa grossa. Os mármores do Espírito Santo são de massa grossa, portanto, eram essencialmente comercializados no mercado interno, como alternativa aos mármores importados. Porém, existe um detalhe interessante também, que os designers de interiores, acho que têm interesse em saber, é que os mármores de massa grossa do Espírito Santo, que normalmente são mais frágeis, inclusive porque eles têm alguns mármores de massa grossa do Espírito Santo, têm recristalização muito grossa de calcita. Você tem cristais centimétricos de calcita recristalizados, eles são translúcidos e são coloridos. Então, o pessoal do Espírito Santo começou a produzir esses mármores sob a designação de mármores exóticos. E como mármores exóticos de massa grossa, coloridos, eles também tiveram uma aceitação muito grande do mercado. É tudo uma questão de você saber promover uma determinada característica do material que pode valorizá-la perante o público, perante o mercado consumidor. Então, são aspectos interessantes de você, por exemplo, pegar um mármore que antes tinha consumo mais intensivamente no mercado interno e transformá-lo num material que também é exportável, tem penetração no mercado externo. E hoje os mármores brasileiros, tanto os de massa fina quanto esses de massa grossa, considerados como exóticos, são bastante exportados, é um produto crescente de exportação brasileira, com um preço bastante alto também, superior à média dos granitos e quase da mesmo quilate, do mesmo calibre dos quartzitos, que são hoje os materiais mais valorizados exportados pelo Brasil. É isso, Ângela. O senhor tem mais alguma lâmina para mostrar para a gente? Tenho. Essas daqui que eu mostrei dos travertinos, essas daqui seriam de calcários, né? Ou seja, são rochas carbonáticas não metamorfizadas. Nós temos, na sequência, os ônix, né? Que são calcários, calcita precipitada em cavernas, e tem essas figuras concêntricas aqui, translúcidas, material super valorizado também. E o Brasil produz todas essas rochas? Não, essas daqui ele não produz, ou pelo menos ainda não achou. Existem rochas parecidas, e aquelas do Espírito Santo que tem calcita e que são translúcidas, portanto, são às vezes também chamadas de mármores ônix, apesar de que elas não são, por essência, ou geologicamente, mármores ônix, né? E aqui você tem alguns exemplos das rochas do momento, que o Brasil tem uma variedade. O Brasil hoje que tem quase uma centena de quartzitos explorados, comercializados no mercado internacional, que tem essas figuras que são muito parecidas com as dos mármores. E é por isso que o quartzito entrou muito bem, porque existe um aspecto estético, histórico, relacionado à cultura de utilização de mármores, né, que vem desde a antiguidade, das obras clássicas. E os quartzitos, de alguma maneira, por serem rochas também de origem sedimentar, metamorfizadas, não com a mesma composição dos mármores, com a composição, desse caso, dos quartzitos, são parecidos com os mármores. É assim, eles são materiais parecidos com os mármores, mais variados até em termos de coloração, e muito melhores do que os mármores do ponto de vista físico-mecânico. É óbvio que isso nos qualifica os mármores, não é, Ângela? Porque os mármores têm uma utilização clássica ainda utilizada, muito utilizada para ambientes internos. Mas voltando àquilo que você perguntou, os mármores hoje eles seriam mais apropriados para ambientes internos,
sociais, onde você não tem molhagem frequente, onde você não manuseia produtos de limpeza, nem produtos agressivos de alimentação, mesas de cozinha, ou balcão, pias de cozinha, né? Para esse tipo de utilização, onde você tem substâncias mais agressivas que podem entrar em contato com a superfície, o ideal você seria utilizar granitos e, nos últimos casos aqui, os quartzitos. Vou mostrar para vocês mais algumas coisinhas, aí eu acabo. Esse daqui, Angela, também é um caso interessante. Esse é quartzo, mas não é o quartzo que o pessoal chama no exterior de quartzo. Esse é quartzo natural. E assim, eu como geólogo nunca esperaria que uma rocha como essa pudesse ser explorada como material de ornamentação e revestimento. Esse quartzo, apesar de muitas vezes ser chamado de quartzito no setor de rochas ornamentais, ele mereceria ser chamado de quartzo ou quartzolito, né? Quartzolito é uma rocha ígnea, de derivação ígnea, magmática, que tem mais de 90% de quartzo em sua composição, que é o caso. Esse material é um material de veio, um material que preenche um veio, ou como exclusivamente, um veio exclusivamente de quartzo, de grande espessura, ou acompanhando rochas pegmatíticas em fases essencialmente quartzosas. E ele tem esse aspecto, e é um material também que está sendo muito valorizado. Tem todas as características do quartzito, até superiores, é translúcido, é uma rocha nova, que também, como produto natural, quase só existe no Brasil. A última rocha que é definida como quartzito pelas semelhanças físico-mecânicas, e também uma rocha muito interessante do ponto de vista geológico, a gente tem até explorado, é isso que a gente chama de metaconglomerado. Metaconglomerado é uma rocha sedimentar formada por seixos, que são esses fragmentos arredondados, mais ou menos, imersos numa matriz que tem coloração variada, e é por isso também que esses materiais têm diferentes nomes. Normalmente, a composição geral desses materiais aqui é quartzosa ou silicosa, são materiais muito duros e esteticamente muito interessantes, né? Principalmente para você fazer countertops e elementos mais restritos de decoração, por exemplo, muito interessantes ou bons para interiores. No final das rochas silicáticas, nós temos os... Muito bem, estamos aqui com o senhor Cid Chiodi Filho, ele é geólogo e consultor da Birrochas. Bom dia, senhor Cid. Esse daqui é um serpentinito brasileiro, rosto sacramento. A diferença desse serpentinito é que ele é verde predominantemente por causa de anfibólios e serpentine. Esse daqui é vermelho predominantemente por causa da presença intensiva de carbonatos de ferro, são queritas, né? Você tem a pedra-sabão, que é uma rocha ligeiramente mais mole do que os serpentinitos, geneticamente afiliadas, né? Só que com uma quantidade maior de talco e de carbonatos, que confere para ela uma cor mais escura e ela não polida. E você tem a pedra-talco, que é a mais mole de todas, ela é untuosa ao tato, dá para ser riscada pela unha, e que se destina aqui no Brasil principalmente à elaboração de objetos decorativos como esse, que são muito encontrados em Ouro Preto e na região de Minas Gerais. Os serpentinitos são usados para revestimento. Nesse caso, os serpentinitos verdes, eles são também conhecidos como mármores verdes. A pedra-sabão é a soapstone, né? E a pedra-talco é o esteatito. E o interessante é que, como vocês podem ver aqui, a pedra-sabão também foi adotada para revestimento de tampos nos Estados Unidos. Além da utilização clássica da pedra-sabão como peças de cocção e peças para fornos, nos países do hemisfério norte, a pedra-sabão é muito valorizada para a elaboração de fornos, porque ela retém calor. Ela também é utilizada hoje para tampos. Vamos ver se ele tem mais alguma de rocha. Finalmente, né, as ardósias. As ardósias são materiais característicos. O Brasil é um grande produtor de ardósia, tem uma província enorme em Minas Gerais, tem outra área de produção significativa também em Santa Catarina, em Trombudo Central. A diferença das ardósias é determinada pela cor
E na maior parte das grandes províncias de ardósia, como a de Minas Gerais, você tem ardósias cinzas, ardósia ferrugem, ardósia preta, ou grafite, ardósia verde, ardósia vinho, cuja diferença de cor também é determinada pela composição. Aqui você tem mais material orgânico ou grafitoso, aqui você tem mais epidoto e clorita, aqui é uma diferença de oxidação do óxido de ferro, não importa. A ardósia ferrugem é formada pela oxidação de pirita que você tem na superfície de desplacamento das ardósias, mas são aspectos interessantes para mostrar as diferenças das ardósias e para dizer também que o Brasil é um grande produtor e exportador de ardósia. Senhor Cid, tem uma pergunta aqui da Priscila. Sim. Ela pergunta assim: poderia abordar algumas diferenças entre as rochas naturais e as industrializadas que são oferecidas no mercado em relação ao impacto ambiental e custos para o cliente final? Sim, poderia. Isso é uma questão bastante interessante, sabe? Porque nós poderíamos ter iniciado a nossa conversa, Ângela, falando que as rochas ornamentais elas se distinguem, né, pela originalidade, porque elas são originais, elas são naturais, elas não são. Não precisa. Quero sair, sim, quero ficar. Tem que. Vou deixar. Pode falar. Essas rochas, as rochas naturais, elas são fornecidas prontas pela natureza. Quem foi que fez a pergunta, Angela? Priscila? Foi a Priscila. Então, Priscila, rocha natural, isso é uma coisa bastante lógica e simples da gente entender, né? A rocha natural tem esse apelo estético, tem esse apelo físico-mecânico de durabilidade. Você imagina que as rochas naturais mais jovens exploradas no Brasil têm 80 milhões de anos. As mais antigas têm mais de 2 bilhões de anos. Muitos desses quartzitos, desses granitos que eu mostrei, têm mais de 1 bilhão até mais de 2 bilhões de anos. Você pode imaginar que uma rocha formada há tanto tempo, que está desse jeito, vai durar um outro período, que eu não sei se é igual a esse, mas que será muito grande. Então, se você imaginar também que todos os produtos voltam ao seu estado natural, as rochas, os materiais rochosos naturais de revestimento terão em perspectiva, e a gente sabe disso pela própria herança cultural dos grandes monumentos, obras da antiguidade, os únicos registros históricos, os documentos históricos mais fortes, característicos, preservados, que a gente tem da história da civilização, estão traduzidos em obras de rochas, né? Esculturas, pirâmides, até a vida nas cavernas, que ainda é preservada hoje, essas cavernas, que eram escavadas ou que eram formadas em rochas, né? Os materiais rochosos naturais, nesse sentido, têm uma durabilidade quase ilimitada. E outra coisa, eles são entregues prontos pela natureza. Sendo entregues prontos pela natureza, ele não demanda nenhum tipo de recurso adicional para ser produzido como os materiais artificiais. Então, os materiais artificiais exigem diferentes tipos de produto natural que servem para formar a sua base, dependem de produtos, resinas, por exemplo, e quase todos eles dependem de queimas intensivas, simples queima, dupla queima, que geram uma quantidade muito grande de CO2. As rochas naturais, elas são entregues prontas pela natureza e todo o processo de beneficiamento da rocha, tanto no beneficiamento primário, só implica, ou só é apenas feito através de redimensionamento. Vocês viram lá atrás, né? Eu posso voltar aqui, Denise? Vocês viram lá atrás que a rocha é produzida... eu vou passar algumas imagens. Deixa que eu vou aí. Aqui, né? A rocha, você tem um maciço rochoso, você tira uma fatia grande da rocha, você esquadreja essa fatia, produz blocos. Esses blocos são levados por beneficiamento para serem serrados em placas nos teares multifios diamantados. Esses multifios diamantados não geram nenhum tipo de resíduo. O produto final é a própria rocha, que estava em bloco, transformada numa chapa. A chapa é levada para polimento, é polida,
e forma uma chapa que é exatamente o mesmo material que foi explorado na pedreira. Depois disso, é levada para o acabamento, aqui a rocha, a atividade da marmoraria, ela é esquadrejada através de serrapontes como essa daqui, feito acabamento de canto em peças que têm bordas retilíneas, ou esculpida em bordas torneadas ou arredondadas, ou então até esculpidas mesmo através de tecnologias de máquinas CNC, como tornos multifuncionais automáticos, em peças que são, como nesse caso, tridimensionadas, às vezes de grande altura. E, ou seja, em toda a cadeia produtiva, você sai de uma rocha natural e chega numa rocha natural, e depois, o que é descartado na natureza é a própria rocha natural. Então, isso aí, do ponto de vista da economia circular e ciclo de vida, as rochas fundamentais têm uma vantagem óbvia sobre os materiais artificiais, que está relacionado a essa questão de sustentabilidade, que está relacionado à questão de economicidade, e assim, a gente precisa traduzir essa questão do ponto de vista de como as rochas naturais, elas são naturais do início até o final da vida delas, né? Cid, agora... tem uma pergunta muito interessante aqui da Janine. Se retirar as rochas da natureza, elas não acabarão? Não. É interessante, Ângela, que você está lembrando umas coisas muito importantes. As jazidas de rochas ornamentais, as rochas ornamentais, elas são submetidas a uma espécie de sazonalidade ditada por modismos, né? E é por isso que o Brasil tem a vantagem de colocar tantas rochas novas no mercado, que são sempre capazes de atender à moda, atender a uma tendência de modismo. Essas jazidas de rochas ornamentais, elas nunca, ou quase nunca, quase sem exceção, acabam pelo esgotamento da jazida. As jazidas de rochas ornamentais, ou as pedreiras de rochas ornamentais, são paralisadas normalmente pelo esgotamento do mercado, e não pelo esgotamento da reserva. O esgotamento do mercado é o modismo? O mercado não quer mais uma rocha, é isso? É isso mesmo. Assim, os granitos, o vermelho Capão Bonito, por exemplo, que é uma rocha fantástica. Eu gosto muito esteticamente do granito Capão Bonito, do vermelho Capão Bonito. O vermelho Brasília, que é uma rocha muito parecida com o Capão Bonito. Só que essas rochas vermelhas, granulares, homogêneas, elas foram, de alguma maneira, saíram do mercado. Então, você tem uma produção hoje muito menor ou já paralisada em muitas pedreiras de vermelho Capão Bonito, de vermelho Brasília, do próprio cinza Mauá, do verde Candeias. Esses granitos, eles vão saindo do mercado, as suas pedreiras são paralisadas, mas elas não são paralisadas porque a reserva acabou. Elas são paralisadas porque o mercado deixou de consumi-las. E essa é interessante também. A taxa de produção de uma jazida de rocha ornamental é muito grande, né? Se você for comparar a produção de uma jazida de rocha ornamental com uma jazida de mineralização metálica, por exemplo, o ouro você precisa extrair uma tonelada do material, 1 metro cúbico do material para tirar 3, 4 gramas de ouro. Quando você extrai 1 metro cúbico de rocha ornamental, esse metro cúbico se desdobra em 35 metros quadrados de chapas com 2 centímetros de espessura. Ou seja, a taxa de gasto da jazida, a taxa de desmonte da jazida é muito pequena em relação àquilo que ela produz. E é por isso que a jazida nunca se encerra, pela falta de reserva, pelo esgotamento da reserva, mas sim pelo esgotamento do mercado. As rochas ornamentais têm uma grande produção. E se você me permite dizer mais uma coisa que você lembrou aí através da questão do aproveitamento, nós até apresentamos no vídeo do início da palestra, existe uma possibilidade de aproveitamento do resíduo da rocha ornamental como remineralizador de solo, como adubo, para substituir os fertilizantes que nós importamos quase integralmente do exterior,
que são os fertilizantes de alta solubilidade, os fertilizantes químicos do tipo NPK. Esses fertilizantes químicos do tipo NPK, de alta solubilidade, foram desenvolvidos por um modelo de agricultura de ambiente ou de clima temperado, não de clima tropical. Esses materiais, ou esses fertilizantes que a gente importa muito e usa muito ainda, por termos adotado como base da nossa agricultura um modelo de agricultura de clima temperado, e não um modelo de agricultura de clima tropical, tem uma alta taxa de lixiviação, ou seja, você aplica esse fertilizante no solo e uma boa parte dele é lixiviado pelas chuvas, vai para as drenagens e acaba fertilizando a drenagem, criando algas nas drenagens, ou seja, poluição, né? E existem vários estudos já concretizados, inclusive em implementação aqui no Brasil, de utilização do pó de rocha como base para você fazer fertilizantes naturais de mais baixa solubilidade, que trabalham muito melhor em associação com o solo, eles fortalecem o solo, fortalecem a planta, dentro de um modelo muito mais adequado de agricultura tropical. Nós acreditamos, inclusive, que esse pó de rocha, como a gente chama, no projeto de rochagem, vai permitir para a gente aproveitar uma boa parte dos rejeitos dessas rochas que são exploradas para ornamentação e revestimento, sem dúvida alguma, vão permitir esse aproveitamento como fertilizantes, remineralizadores de solo, e vão produzir uma nova revolução verde na agricultura brasileira, que vai ser deixada, eu tenho muita fé, muita esperança nisso, como uma espécie de herança para as futuras gerações, porque nós vamos produzir uma revolução aqui no Brasil, baseada na utilização de pó de rocha, parte do qual derivado dos rejeitos de rocha ornamental, e é por isso que a gente não chama mais os resíduos da atividade de lavra e de beneficiamento de rocha ornamental como rejeito ou resíduo. A gente chama de estoque remanescente, porque seguramente eles serão aproveitados por uma destinação muito nobre, que permite para você fertilizar o solo e permite mais do que isso, você recuperar áreas degradadas por erosão e assim indo mais longe, você permite para você pensar que esse pó de rocha, através de processo de rochagem, seja capaz de formar solos novos, formar antropicamente. E até um termo que está sendo usado agora é de tecnossolos, né? Esses tecnossolos, esses solos são formados num tempo antrópico e não num tempo geológico, ou seja, num período de 10, 15 anos, você consegue formar um solo novo, recuperar áreas degradadas, recuperar as áreas que são erodidas anualmente, ou que são lixiviadas, ou que estão gastas, ou que são decapiadas pela erosão, né? Você é capaz de repor isso com a formação de solos novos a partir desse processo, que é uma questão fundamental para a gente garantir sustentabilidade para o mundo inteiro, para a humanidade toda, né? E isso é uma coisa que, assim, num primeiro momento, a gente reconhece a ligação entre rochagem e rocha ornamental, porque tratam da mesma matéria-prima, que é a rocha, né? Existem muitas rochas que servem para rochagem, e a gente tem uma grande expectativa de que os estoques remanescentes de rocha sejam aproveitados para essa finalidade. Sim, Ângela. Senhor Cid, o senhor pode voltar para a sua imagem? Vamos tirar um pouquinho agora aqui essas imagens que o senhor colocou ilustrativas? Vamos. Vamos voltar para o senhor. Aqui tem uma outra pergunta. Sim. Vejamos de quem é. É da Simone. Poderia comentar os preços das rochas ornamentais brasileiras? Olha, se você for comparar também, né, o preço médio das rochas ornamentais brasileiras, em função do que a gente pode oferecer no mercado, é inferior, os preços máximos das rochas ornamentais brasileiras são superiores aos preços máximos dos materiais artificiais, tanto os porcelanatos quanto os quartz surfaces, né? Os materiais artificiais de maneira geral. Os preços médios eu acho que são inferiores, iguais ou um pouco inferiores a desses materiais.
Existe, portanto, uma acessibilidade muito grande do ponto de vista econômico para esses materiais rochosos naturais. Nem os materiais naturais, nem os materiais artificiais, nem os porcelanatos são exatamente acessíveis para todas as camadas da população brasileira. Mas você tem rochas que são mais simples, que a gente chama de rochas de batalha, que são muito desejados pelos consumidores de mais baixa renda e que podem entrar como detalhe em habitações populares, para você fazer tampos de pia, para você fazer parapeitos, essas coisas todas, porque a pedra, a rocha, né, no caso, é um sinal de distinção, de gosto, para todas as camadas sociais. Todo mundo, eu acho, gosta de rocha e categoriza, valoriza a rocha como um material nobre que enriquece a casa, o escritório de todo mundo. Como podem ser os acabamentos nas chapas? Então, tem vários tipos de acabamento hoje que você pode utilizar, tanto para atender o requisito do ambiente de aplicação, quanto para atender esse aspecto tátil, né, mais estético, assim. Os acabamentos podem ser polidos, que são lisos, brilhantes, apicoados, que são produzidos por pequenos impactos de máquinas na rocha que produzem um acabamento rugoso. Pode ser flameado, que é produzido por o toque de chama, né, na rocha, que acaba crepitando os minerais e formando também uma superfície rugosa totalmente diferente esteticamente da polida e também da apicoada. E você tem esses agora mais novos, esses acabamentos escovados, que chamam leather finish, né, em inglês, e que eles são rugosos e ao mesmo tempo aveludados, eles são lisos na sua textura, são muito interessantes para o aspecto tátil e para valorizar aspectos das rochas que têm veios, camadas, anisotropias que permitem a criação dessa superfície. Então, existem vários tipos de acabamento, tanto de borda quanto de face. Esses acabamentos de face, o mais comum continua sendo o polido, o acabamento que tem brilho, né? E depois disso você tem os acabamentos rugosos, que servem para você revestir pisos, onde você não pode escorregar, e que são os acabamentos apicoados, flameados, jateados, levigados, que são sempre acabamentos mais rugosos e não brilhantes. E também o acabamento leather, aí que eu recomendo para vocês pedirem para ver em marmorarias, em depósitos de chapa, porque é muito gostoso, muito bonito de se ver. O Tony Flávio Barbosa, ele pergunta, a impermeabilização é indicada a rochas naturais mais porosas? Esse procedimento evita surgimento de manchas? Sim. Existem duas questões interessantes a esse respeito, Ângela, que são as seguintes. Os granitos, os quartzitos, que são resistentes a ataque químico, eles podem se manchar quando tem uma taxa de absorção de água maior, e a taxa de absorção de água é variável entre rochas, né? Cada uma tem uma taxa de absorção de água diferente. Ela pode ser muito baixa, a ponto de não absorver quase nada, pode ser um pouco mais elevada, a ponto de absorver alguma coisa. Os quartzitos e os granitos, eles acabam sofrendo manchamento pela infiltração, pela absorção de líquidos que têm substâncias cromóforas, né? Que produzem um manchamento por absorção. Os mármores, ao contrário do que se fala que mármore é poroso, mármore não é poroso, pelo contrário, mármore, de maneira geral, é menos poroso do que os granitos. Ainda mais quando ele tem acabamento polido, que o polimento acaba colmatando a superfície, fechando a superfície. O mármore, ele se mancha, como eu falei, por ataque químico, não por absorção. Então, os impermeabilizantes não. Impermeabilizante é um produto que você aplica como uma película. Esses impermeabilizantes são peliculares, eles impedem a penetração de soluções, o ataque químico, mas eles são peliculares e muitas vezes eles alteram o aspecto estético natural ou do acabamento que a rocha tem. Você tem, por outro lado, os selantes hidroóleo repelentes, que eles são absorvidos pela rocha.
Esses selantes, eles normalmente não alteram, não afetam o aspecto estético da rocha, e eles produzem essa superfície de tensão de água em cima que impede a absorção. Assim, quanto menos absorção a rocha tem naturalmente, mais ela vai absorver o selante, ou até não vai absorver o selante se tiver uma absorção de água muito baixa. Mas, de qualquer maneira, quando você trabalha com superfícies ou com faces de pias, mesas, balcões, onde se manuseia alimento, produtos químicos, vinho, bebida, refrigerante, que tem ácido carbônico, frutas cítricas, que tem ácido cítrico, e etc., é sempre bom você impermeabilizar, principalmente quando você mexe com bordas de balcões, de bares e padarias, onde as pessoas apoiam o braço e que podem deixar mancha de gordura, tudo, né? É muito importante que você impermeabilize, porque a impermeabilização, ela previne quase totalmente o efeito tanto da infiltração quanto do ataque químico, desde que você faça uma limpeza regular e desde que, preferencialmente, logo depois que você submeter a superfície da rocha, de qualquer natureza, a um produto químico manchante, você limpe. E, com isso, se você utilizar conjuntamente o hidroóleo repelente, existem alguns hidroóleos repelentes de base nanotecnológica que tem uma alta capacidade de penetração. Com essa atitude de limpeza, você vai ter o teu revestimento íntegro, com a cara não alterada, não manchada, para a vida inteira, tua e de várias gerações. Senhor Cid, só para finalizar agora, a Birrocha tem guias e catálogos que estão disponíveis para os interessados? Tem, sim. Posso te mostrar alguns deles? Claro. Então, tá bom. Vou mostrar. Eu queria só, antes, se você me permitir, Ângela, mostrar mais um filminho e um slide que mostram um aspecto que nós estamos desenvolvendo também para valorizar a rocha ornamental, os materiais rochosos naturais, do ponto de vista da sua origem. A gente está tentando, especialmente junto a profissionais que têm a sensibilidade dos designers interiores, de arquitetos, e que também contam com fatores de valorização como essa, né, para os produtos que lhes dizem respeito, para especificar e aplicar. Isso que a gente chama da história geológica das rochas, né? A história geológica das rochas a gente procura criar como um aspecto identitário dos materiais rochosos ornamentais de revestimento, a partir do princípio do atualismo. E eu vou primeiro mostrar um pequeno vídeo para vocês, para que as pessoas me digam, assim, tentem imaginar do que se trata e no que elas podem se transformar. Vamos lá. Falta meu para a tela aqui. Pois então, Ângela, Pode para frente? Não precisa, por enquanto, vamos deixar aí mesmo. Volta só para mim aí. Se você pensar no que você está vendo nesse pequeno vídeo, Ângela, o que você imagina que seja isso aí? É uma pergunta que eu faço para você. Oi? Lava vulcânica, é algo assim até temerário. Não, então, é um derrame de lava numa ilha vulcânica, nesse caso aí nas ilhas da Indonésia, mas que é muito comum também nas ilhas havaianas e em outras ilhas vulcânicas. Isso quando você tem uma erupção vulcânica nessas ilhas, a lava escorre, né? Ela entra no mar e forma isso que se chama de pilolava. Pilolava são esses tubos de lava que entram no mar e que vão se cristalizando, vão endurecendo, né? É uma coisa que você verifica hoje e que você consegue perceber o que aconteceu no passado a partir do que está acontecendo agora.
Esse é o princípio do atualismo, esse é o fenômeno que remete à formação de um tipo de rocha que se chama pilolava, ou lava em almofada, que forma grandes tubos cristalizados pelo contato da lava com a superfície da rocha, e que acaba se transformando no setor de rochas ornamentais, e também pela criatividade do brasileiro, em materiais como esse. Isso daqui é uma pilolava, e isso daqui é uma chapa de rocha ornamental, explorada no Craton amazônico, antiquíssimo, ou seja, é um processo de formação de pilolava a partir de uma erupção vulcânica antiga, que também entrou no mar daquela época. Isso aí provavelmente tem mais de 2 bilhões de anos. Essas figuras circulares ou semicirculares que vocês estão vendo aqui são os tubos das pílulas. Isso daqui são os tubos das várias pílulas que estavam se formando, como vocês viram no filminho, na projeção. Essas daqui são as interpílulas, e a criatividade da empresa brasileira, do empresário brasileiro, permitiu que esse tipo de rocha fosse explorado e gerasse um material muito interessante como esse daqui, que no setor de rochas é chamado de Vitória Régia. Essas coisas nós estamos... Fala, Ângela. Senhor Cid, perdão, mas esse material, então, existe aqui no Brasil? Porque quando eu penso em um material vulcânico, eu penso nas ilhas, não? Nos arquipélagos, Madeira, Açores, Canárias. Mas então existe no Brasil também? Existe, porque esse material estava formado, está relacionado a uma então ilha da época. Os continentes tinham formas muito distintas na antiguidade, né? Eles foram consolidados e foram mudando de forma ao longo do tempo geológico. A última grande desaglutinação de continentes foi a fragmentação do Gondwana, né? Há cerca de 150, 160 milhões de anos atrás, que deu origem aos continentes atuais. Essas rochas aqui foram formadas numa então borda de ilha. Existia na época no Brasil, não no Brasil, existia na época numa área ou num ponto em que hoje é o território brasileiro. E isso é o princípio do atualismo. Você vê o que está acontecendo hoje nessas regiões, nessas ilhas vulcânicas que você mencionou, e sabe interpretar o que é isso aqui há muitos anos atrás. Isso sim é brasileiro, só se explora esse tipo de coisa aqui no Brasil. E essa rocha foi formada numa época em que ilhas como essas que você mencionou, da Madeira, da Indonésia, ilhas havaianas, existiam naquilo que é hoje o continente sul-americano e particularmente a plataforma brasileira. É isso aí, Ângela. Então agora vamos falar sobre guias e catálogos, é isso? Vamos sim. Agora nós vamos passar para eles. Então, a primeira coisa, né? A Birochas está gerando uma série de produtos, de materiais técnicos que têm procurado basicamente melhorar um pouco a comunicação, tornar mais amigável a interlocução entre o setor de rochas e as suas particularidades técnicas, econômicas, mas principalmente técnicas, né? E os usuários. Nós estamos lançando daqui a poucos dias esse guia de aplicação de rochas e revestimentos, cujo conteúdo inclui uma boa parte daquilo que eu conversei com vocês hoje. O primeiro guia foi publicado há 10 anos atrás, e assim, a gente publicou com a ideia de tudo que você queria saber sobre rochas ornamentais e não tinha para quem perguntar. A gente procurou sintetizar isso num dia 10 anos atrás, e agora fizemos uma nova edição, revista, atualizada, ampliada, com muitas ilustrações fotográficas que descrevem as rochas, a sua tipologia, a sua cadeia produtiva, as suas etapas de beneficiamento, principalmente a sua aplicação, como é que você faz a aplicação de rochas. Inclusive peças de detalhe que fazem parte mais especificamente da atividade costumeira dos designers de interiores, né?
que eu suponho que, de maneira geral, não trabalhem com grandes áreas. Eles trabalhem com áreas mais restritas, que merecem, inclusive, materiais que sejam considerados originais. E essa é uma vantagem evidente, né, do material rochoso natural, é que você tem a certeza de ter um material original. Você não tem a impressão de ter um material original como aqueles que imitam rochas, né? Eu acho que não é por acaso que quase todos os porcelanatos e os quartz surface, a superfície de quartzo, esses materiais aglomerados artificiais, têm nome de rocha ou imitam rochas, né? Porque rochas são a base da sua significação. E eu acho que o maior significado daquilo que você pode atingir como uma coisa que representa a rocha é usando a própria rocha. De qualquer maneira, esse guia de aplicação tem uma série de questões relacionadas à especificação, aplicação, tipologia, e a gente avançou nesse guia mostrando também quais são os produtos de aplicação, de rejuntamento e de proteção de superfícies mais adequados para cada tipo de ambiente de aplicação, para cada objeto, que nós achamos também que interessa bastante aos designers de interiores. E onde podemos encontrar o guia? Agora ainda não, mas vocês têm acesso, por exemplo, ao primeiro guia, que a gente chama bula, né? A primeira bula original, no site da Abrochas. É possível baixá-lo? Oi? É possível baixá-lo? É possível baixá-lo, imprimi-lo, tudo. E essa nova guia, ela vai estar disponível para download, para visualização no site da Abrochas, em outros aplicativos da Abrochas, num espaço bastante curto de tempo, talvez 15 dias. Nós estamos concluindo isso aí agora. Ela está pronta já, ela está em fase de revisão, de diagramação. Rapidamente ela vai ficar pronta. Portanto, ela não está disponível ainda, Ângela, mas estará disponível em várias mídias aí daqui a poucos dias. O senhor pode voltar para a sua imagem? Aliás, existe algum material mais disponível? Existe, sim. Nós temos também um conjunto de materiais que vão estar disponíveis daqui um prazo de um mês, que são guias de especificação, qualificação, específicos para você chegar, primeiro, através desses três, o guia geral de qualificação, o guia de seleção simplificada e o guia de especificação integrada, são guias através dos quais, tendo-se disponível os ensaios de caracterização tecnológica de uma rocha, você pode saber quais são os ambientes de aplicação recomendados, adequados, ou não recomendados para essas rochas em função das suas características tecnológicas. Isso, portanto, é um guia de seleção e especificação de rocha. Esse guia 1, 2 e 3, que vão compor também um aplicativo da Abrochas. Você tem o guia 4 e 5, que é um guia relacionado a produtos de assentamento, rejuntamento, proteção de superfície. O guia 4, ele mostra quais são os melhores tipos de produto para você fazer aplicação de rocha ornamental, proteção de rocha ornamental, tipo de produto. E aqui, o guia 5, nós fizemos uma pesquisa entre as principais grandes empresas brasileiras, fabricantes e fornecedores de produtos de aplicação, proteção, assentamento, rejuntamento, tira-mancha, e fizemos uma ampla listagem de produtos que podem ser adquiridos no mercado nacional com uma certa confiança ou com confiança dos consumidores. Esses produtos selecionados, através de um guia também ou de um aplicativo, você indica o ambiente que você quer e ele te indica, nesse caso aqui, os tipos de produto mais interessantes para você fazer a aplicação, o rejuntamento, etc. Tipo argamassa C1, C2, a C3E, argamassa adesiva, argamassa colante, epóxi, acrílica, tudo. E nesse guia 5 aqui, ele te fornece a argamassa que está disponível no mercado para você comprar. Então, mostra a argamassa quartzolite ou argamassa votomassa, tá, com o nome do produto. O que facilita bastante para as pessoas fazerem indicação para quem está trabalhando na obra
de que tipo de produto merece ser colocado e é o melhor para você fazer a aplicação daquele ambiente. Isso é muito interessante porque muitos profissionais que trabalham com aplicação têm certos costumes que não refletem as melhores práticas, né? E através desse tipo de coisa, o design de interior, por exemplo, pode controlar mais efetivamente, participar mais ativamente e controlar mais efetivamente a obra que está sendo feita para elaboração de tampos, de qualquer tipo de acabamento de ambientes internos. Isso é uma coisa. É outra coisa, né? São esses guias aí. E você tem uma série de documentos técnicos, nós elaboramos recentemente, são 18, para marmoristas e para arquitetos, que tratam individualmente de diversos temas relacionados à aplicação, especificação, ambientes e etc., que já estão também disponíveis na forma de e-book no site da ABRochas. Academia das Rochas, é. E nós temos também, complementarmente, o catálogo de rochas ornamentais, das rochas ornamentais brasileiras, que está sendo constantemente complementado, tem mais de 200 tipos de rocha incluídas nesse catálogo, um catálogo virtual. Nós temos o simulador de ambientes, através do qual você pega 3 ou 4 ambientes padrões que são fornecidos no simulador e aplica a rocha que você quer utilizar, contida no catálogo nesse simulador. E nós temos, mais recentemente, o simulador fotográfico. Você pega uma foto do próprio ambiente que você vai trabalhar e aplica uma rocha que está dentro do catálogo, nesse ambiente específico que você quer, para saber como é que vai ficar a aplicação. Esses são todos produtos novos que, na essência, têm por finalidade melhorar, facilitar a utilização da rocha ornamental e facilitar e melhorar, principalmente, a aplicação das rochas ornamentais, porque uma noção interessante é o seguinte: uma boa parte das patologias que podem ocorrer em rochas ornamentais aplicadas não decorrem de problemas da própria rocha, decorrem de problemas na aplicação, na utilização de argamassas inadequadas, de rejuntamento inadequado, que acabam produzindo manchamentos, escamação, essas coisas todas. Então, se você fizer uma aplicação correta, com os produtos corretos, você previne quase tudo que se pode esperar, o que pode acontecer de patologia numa aplicação de rocha. Ou seja, que há vários guias e catálogos para cercar bastante o tema das rochas ornamentais. Eu só quero lembrar aqui que o site é abrochas.com.br/abrochas-home. Cid, foi um prazer tê-lo por aqui, muito elucidativo. Acho que tiramos várias dúvidas e aprendemos um pouquinho sobre esse grande universo das rochas ornamentais. Muito obrigada. Eu é que agradeço a você, as pessoas que nos acompanharam. Eu e a ABRochas tivemos e temos grande prazer de estar aqui com vocês, colaborando nessa caminhada da ABD, com os seus associados, com essas informações que a gente acha que são interessantes como parte do trabalho desenvolvido profissionalmente pelos designers de interiores. Muito obrigado a você, viu, Ângela? Eu que agradeço, muito obrigada a todos por participarem também aqui dessa conversa e até o próximo Café com ABD. Até logo!